Bem-vindos ao 15º Simpósio da Regional Centro-Oeste Mineira de Cardiologia. Meu nome é Haldner, eu sou cardiologista, eu sou mestre em diabetes, doutorando pela UFSJ e sou coordenador das residências de cardiologia do Complexo Saúde São João de Deus. É um prazer estar aqui com todos vocês, em especial com a diretoria da Sociedade Mineira de Cardiologia. O Luiz está chegando aí, e o nosso presidente da nossa regional também, nosso diretor administrativo, Luiz Eduardo Chula, e o Daniel, e aos demais colegas que vão chegando aí. Então, nós vamos dar início a esse evento com um podcast da Sociedade Mineira de Cardiologia, em parceria com a Regional Centro-Oeste Mineira de Cardiologia, onde nós iremos abordar a nova diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, o tema hipertensão arterial e alguns temas que são relevantes, que vale a pena a gente discutir aqui. É um podcast que vai ser gravado, que vai estar na página da Sociedade Mineira de Cardiologia, e eu gostaria de convidar alguns senhores, uns amigos, para comporem a mesa, que são os debatedores. Eu serei o moderador, os cardiologistas, o Dr. Marcos Vinícius Bolívar Malaquias, ele é cardiologista, PhD, pós-doc em Harvard, professor da Faculdade das Ciências Médicas em Belo Horizonte e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Gostaria de convidar também um amigo pessoal, Dr. Telêmaco Luiz Silva Júnior, que ele é presidente de integração regional da Sociedade Mineira de Cardiologia 2024-2025, mestre e doutor pela Faculdade de Ribeirão Preto e diretor clínico da Cardim em Uberlândia. E é um outro grande amigo, em especial um grande irmão, Ernesto Lipe Neto, diretor científico da Sociedade Sul-Mineira de Cardiologia. Ele é cardiologista do Hospital Vars Monteiro, em Lavras, e professor da UFLA, e coordenador da Liga de Cardiologia, LaCardio, para compor a mesa. E, por fim, um outro grande amigo, doutor nefrologista, eu acho que para a gente falar sobre hipertensão arterial, principalmente essa nova diretriz, é importante que nós possamos também ter um nefrologista, uma pessoa de gabarito na mesa, nada melhor que a presença do nosso amigo Eduardo Gomes Matter, que ele é especialista em nefrologia e medicina intensiva, ele é médico nefrologista dos hospitais São João de Deus, São Judas, Santa Mônica e Santa Lúcia, e vice-presidente eleito da Sociedade Mineira de Nefrologia. Então, senhores, o tema proposto para esse podcast é a Diretriz Europeia de Hipertensão Arterial, os novos conceitos, estratégias para o tratamento da hipertensão e de fatores de risco associados. Então, vamos começar um pouquinho falando sobre a prevalência. A hipertensão acomete 1 a cada 3 adultos no mundo, totalizando 1,39 bilhões de pessoas hipertensas. Literalmente, é uma pandemia. Com uma taxa de mortalidade anual em torno de 10,4 milhões, é uma doença de países em desenvolvimento. A gente olha os dados de mortalidade, vocês olhem que nós temos países de alta renda, 349 milhões. País de renda média e baixa, 1,04 bilhões de pessoas. Esses dados abaixo são os dados do projeto, inicialmente com o projeto Coração do Brasil. O Marcos participou desse projeto, é um projeto extremamente interessante. O que ele quis mostrar? Como que é o perfil do coração da população brasileira? Esse é um dado atualizado, mas é um dado interessante. Observem, senhores, que dos 36,9% dos pacientes que estão em tratamento, apenas 13,8% têm a pressão controlada. E olha que interessante, Eduardo. Idade avançada, e nossa população tem ficado idosa. E, logicamente, o que vem com a idade são as doenças crônicas. Isso impacta na redução de hospitalização e mortalidade. Obesidade.
60% da população está obesa. Isso tem um impacto nas doenças crônicas, dentre elas a insuficiência renal. E baixa escolaridade. Por quê? Aquilo que você não entende, Marcos, você não adere, você não trata, porque você não sabe o risco inerente àquela doença. Esses 3 fatores mostraram-se associados a menores taxas de controle da pressão arterial, e quando nós temos um menor controle, você tem um impacto no aumento de mortalidade. Olha, observem que 50% desses pacientes que não aderem ao tratamento, ou seja, que não atingem a meta, eles vão impactar de forma negativa e, consequentemente, vão aumentar a taxa de morbimortalidade. Isso impacta em custo também. Eu gostaria de começar essa discussão com o Telêmaco. Telêmaco, por que é tão baixa a adesão ao tratamento de uma doença que é potencialmente tratável? Boa noite, eu gostaria de dar os parabéns para a Regional por mais esse evento grandioso e para você, né, Raul, e o Chula, que estão sempre inovando. A gente abriu um congresso fazendo um podcast, fazendo um bate-papo de um tema extremamente prevalente na nossa população. Eu acho que todo congresso nós temos que falar de hipertensão. O Marquinhos eu falo que está aqui com o Dr. Marcos Malaquias, eu gostei mais da cardiologia, ouvindo ele falar de hipertensão num congresso brasileiro, não sei quanto tempo atrás. Mas ele que me estimulou, porque esse é a praia dele, o objeto dele, eu acho que nós temos muito que aprender com ele aqui. E eu vou me arriscar a falar um pouquinho em cima do que você me perguntou, sobre adesão. Já está se falando, Raul, que a falta de uma adesão ao tratamento da hipertensão vai ser a nossa nova epidemia. O tanto que isso impacta na prática do dia a dia, do mau controle e de mortalidade. Hoje, só para você ter uma ideia, mais da metade das receitas prescritas no território americano, elas não são seguidas. Ou elas não são seguidas para menos, ou também a falta de adesão você considera quando usa para mais. Então, usar para mais também é uma falta de adesão. E quando a gente pega assim e tenta explicar, o que é um motivo? Eu acho que ele é multifacetado. Ele vai desde do doutor médico, desde o acesso à medicação e desde causas do paciente. O paciente às vezes esquece. Às vezes os esquemas posológicos eles são extremamente complexos. Às vezes o paciente não entende a necessidade do problema. E muitas vezes os nossos poderes de convencimento, ele é muito ruim. A hora que a gente coloca assim, quais são as mudanças de estilo de vida? Hoje cedo a gente participou de uma discussão, muitas vezes a nossa maneira de tentar convencer o paciente em fazer adesão a um tratamento é muito punitivo. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. E a gente sabe que essa estratégia, na maioria das vezes, é uma estratégia pobre em termos de adesão. Hoje a gente tem vários mecanismos de mudança de estilo de vida e talvez a gente está usando aquele mais rudimentar, que é a maneira punitiva. É a gente falar, olha, se você não tiver isso, vai acontecer isso. Isso é pobre. Então a gente pode citar várias situações que podem explicar um pouquinho essa falta de adesão, desde situações socioeconômicas, desde esquema posológico ruim, né, de várias tomadas por dia, desde às vezes o paciente não tem acesso ou não tem o entendimento da importância da participação dele no tratamento e vários outros. Eu acho que essa colocação sua foi exatamente o que a Flavinha falou hoje, né, Telêmaco? Nós discutimos sobre doença coronariana na medicina baseada em evidências, das residências da Sociedade Mineira de Cardiologia, e aquela questão do ciclo virtuoso. Para você tratar o paciente e empoderar, precisa muito mais do que medicamento, precisa de abraçar o paciente e explicar a doença, porque senão ele não vai aderir ao tratamento, não é só passar medicamento. Telêmaco, você que é um cara que trabalha muito com atenção primária, e eu gosto muito da atenção primária, como a atenção primária pode atuar de forma mais efetiva na prevenção da hipertensão arterial? Já existem alguns dados que a atenção primária, e cada vez mais a gente voltar à raiz de cuidar do paciente desde os seus fatores de risco, e às vezes até levar esse conceito para dentro da escola, que uma vez um médico falando é uma coisa, um filho falando,
que o papai precisa controlar a pressão, que precisa ter melhor hábito alimentar, que precisa cuidar do peso, é uma coisa que muda muito a história. Então, a atenção primária no controle de uma doença crônica e prevalente como a hipertensão deveria ser um investimento cada vez maior no nosso dia a dia. E para você, quais são as populações que estão mais vulneráveis à hipertensão e se precisam de estratégias de prevenção diferenciadas? Quando a gente fala de fatores de risco, na maioria das vezes o paciente não tem um fator de risco só. Então, esse paciente que hoje, cada vez mais, nós estamos vendo que a população está ficando obesa, eu tenho aquele paciente que tem um histórico familiar de cardiopatia, uma etnia, a gente sabe da importância, do impacto da hipertensão dentro da população negra. A gente tem aquelas mulheres que tiveram pré-eclâmpsia, aquelas pacientes que tiveram diabetes gestacional, é o paciente que tem um histórico familiar adverso de doenças crônicas, as próprias doenças inflamatórias, autoimunes, também é um paciente que merece uma triagem desde cedo. E, principalmente, a gente está focando cada vez mais a doença, a síndrome cardiometabólica, que a gente está cada vez mais envolvido com esse conceito, ele não é a doença de um só. É uma doença que envolve vários aspectos e de pacientes que, quanto mais cedo a gente abordar obesidade, diabetes, né, dislipidemia, cessar o tabagismo, são pacientes que são candidatos a não ter um só fator de risco, mas também a hipertensão em conjunto. Nesse dia positivo, nós temos o mapa de distribuição da hipertensão na prática clínica. Uma coisa que me chamou a atenção nessa nova diretriz da Sociedade Europeia é essa descentralização. É que nós tínhamos que a medida de consultório, e o que, se você medisse a pressão e mais de uma medida nas condições ideais, você ia taxar esse paciente como paciente hipertenso. Isso talvez mudou um pouco nessa nova diretriz, porque agora sabe-se que ela, de forma isolada, pelo menos por essa diretriz, nós não podemos classificar esse indivíduo como paciente hipertenso. Mas olha que interessante esse mapa de distribuição. Na medida de consultório, nós temos que hipertensão do jaleco branco, em torno de 19% a 20%, hipertensão sustentada não controlada em torno de 28% a 41%, e aí envolve aquela questão de adesão que nós temos. A dúvida é se esse paciente ele é não controlado ou ele é não aderente, que nós estamos falando isso, porque o tratamento da doença crônica ele é um casamento entre família, médico e equipe multidisciplinar. Hipertensão controlada em torno de 31% a 45%, hipertensão mascarada não controlada em torno de 7% a 9%. E aí, nesta balança, nós temos agora a MAPA e a MRPA. Então, essa aqui é a nova classificação da hipertensão. Observem, senhores, que nesse campo superior nós temos o screening desses pacientes. Se o indivíduo tem menos de 40 anos, você pode acompanhar esse indivíduo a cada 3 anos. Se ele tem mais de 40 anos, nós vamos acompanhar esse indivíduo anualmente. Então, você tem 3 possibilidades. Nossa meta nesses indivíduos é de manter um paciente com a pressão 120/70 nessa diretriz. Eu até fico me perguntando de onde veio esse 70. É uma coisa assim que eu tento buscar a resposta de onde saiu isso. E nessa que eu considero a zona cinzenta, naquele antigo indivíduo pré-hipertenso, que agora a pressão é elevada, quando você tem uma sistólica de 120 a 139 e diastólica de 70 a 89 milímetros de mercúrio. Aí você vai levar esse indivíduo para uma calculadora. Talvez essa calculadora não se aplique aqui na nossa sociedade, que é uma calculadora europeia, mas se você tem na calculadora, se você tem menos de 5%, estimular a mudança de vida. 5% a 10% você vai individualizar para saber se vai dar medicamento ou não, e acima de 10% você vai dar medicamento para esses indivíduos. E no outro braço, tem aquele indivíduo com a pressão acima de 140/90, que é um indivíduo hipertenso e que você tem que dar antihipertensivo para esse indivíduo. Então, aqui, de forma mais didática, nós temos essa classificação do ESS 2024 de indivíduos acima de 18 anos, temos a zona cinzenta aqui que eu estou mostrando para vocês, sistólica de 120 a 139 e diastólica de 70 a 89. Lembrar que nessa zona cinzenta nós vamos utilizar o score para calcular o risco desse indivíduo, saber o que nós vamos conduzir, e lembrar também que a medida isolada da hipertensão, ela, em consultório, é um screening que você tem que utilizar a MAPA e a MRPA. Nós temos o valor de MAPA da MAPA de 130/85 e MRPA de 135/85, que chama atenção
essa crescente de estudos nos pacientes com MRPA, porque a MAPA ela já está consagrada. E aí, mais uma vez, quando a gente fala em tratamento, a gente fala também em rastreamento desses indivíduos. Então, nós temos que esses indivíduos com a pressão, indivíduos abaixo de 40 anos, nós vamos rastrear ele mais uma vez a cada 3 anos, acima de 40 anualmente, a meta da pressão arterial 120 por 70 milímetros de mercúrio, e aí entra um grupo, são chamados pacientes de grupos específicos. A terapia medicamentosa, principalmente nas gestantes, é recomendada para todos com pressão arterial acima de 140 por 90, história de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, HELP síndrome, diabetes gestacional, e o alvo será 130 por 80, pensando naquele indivíduo que nós temos que manter abaixo a meta de 120 por 70. Para os pacientes diabéticos, iniciar o tratamento medicamentoso se pressão maior ou igual a 140 por 90, e na doença renal crônica, se maior por 130 por 80 milímetros de mercúrio. Marcos, sobre a classificação da hipertensão, nós tínhamos a chamada pressão ótima, normal, pré-hipertensão e os estágios 1, 2 e 3 da hipertensão. E agora nós temos a pressão não elevada, a pressão elevada, que é a antiga pré-hipertensão, que nós estamos até falando dessa zona cinzenta, e os pacientes hipertensos, que é aqueles pacientes que nós vamos dar medicamentos para esse grupo de indivíduos. Você considera que essa nova classificação facilitou ou criou um fator confusional, fazendo que principalmente os pacientes que eram chamados pré-hipertensos e que agora são classificados como portadores de hipertensão, procurem mais assistência, ou seja, passem a utilizar mais os nossos consultórios, atenção primária e, consequentemente, superlotem o nosso atendimento e isso gera custo. Qual a sua posição como uma pessoa formadora de opinião em relação a essa questão desta nova classificação nesse grupo de pacientes? Obrigado pela oportunidade, Raul. Eu saúdo a todos os amigos aqui de Divinópolis, da região, lembrando da nossa amizade e reiterando a satisfação de estar com todos vocês, os colegas da mesa também. Sem querer delongar e respondendo a sua pergunta, eu quero primeiro lembrar o conceito de diretriz. Como é formada uma diretriz? Você convida experts, né, que estudam um determinado assunto e por isso ele contém ali nefrologistas, cardiologistas, geriatras, clínicos, médicos de família, epidemiologistas, fisiologistas e tenta, a partir daquilo, fazer um consenso. Antigamente, esses documentos chamavam consenso. Desistiram de colocar o nome consenso, porque nunca há um consenso quando essas pessoas se reúnem. Você já imaginou? Já é difícil homem e mulher ter um consenso. Você imagina 100 pessoas numa sala discutindo alguma coisa. Então, passou-se a chamar diretriz, né? Guidelines, né? Linhas seguidoras. Então, são isso. O Sérgio está chegando aqui, já participou várias vezes também de diretrizes, então as diretrizes são isso. Eu costumo dizer que o documento final de uma diretriz é um documento consensual, onde no final todos concordam, mas a partir dali todos passam a discordar também, porque nesse ponto eu pensava isso, o outro pensou aquilo, e na votação acabou saindo. Então, por isso que as diretrizes hoje tentam ser o mais possível baseadas em evidência. Mas mais de 50% dos conceitos ali são de opinião de especialistas, né? Então, nós não temos as evidências para tudo. Então, quando você me pergunta sobre essa classificação, a minha opinião pessoal é que ela não nos serve. Não nos serve, e assim como também não servirá para eles a nossa diretriz, e por isso nós estamos. Se ela servisse, nós não precisávamos fazer diretriz brasileira de hipertensão, nós pegávamos o americano, pegávamos o europeu. Agora, as pessoas, será que os hipertensos são tão diferentes na América do Norte do que são no Brasil, e são tão diferentes no Japão, no Canadá? É por isso que a gente faz as diretrizes nossas. E mesmo dentro da nossa diretriz, e aqui já vai uma dica para todo mundo, a nossa nova diretriz sai no Congresso da SBC, ela já está pronto o documento, deve ser lançado, espera-se que seja lançado no Congresso Brasileiro, a nova diretriz, onde nós estamos colocando a nossa opinião de brasileiros e onde há muitas divergências. O próprio documento que vai sair tem uma série de conceitos lá que eu mesmo, pessoalmente, não concordei, mas que, em votação, nós
aprovamos, porque a maioria acaba votando. Quando há uma evidência, não tem dúvida, a evidência predomina. Agora, onde não há uma evidência e a opinião de especialistas, e mais de metade das diretrizes são assim, então vai prevalecer isso. Então, o que eu digo? Eu acho que é muito difícil essa classificação europeia quando ela classifica. Primeiro, não existe mais normotenso. Ela classificou indivíduos de pressão não elevada, pressão elevada e hipertensão. Será que isso nos serve? Né? Dizer que o indivíduo que tem uma pressão normal, ele é não hipertenso, não elevada? Né? Será que nos serve dizer que o indivíduo que é o pré-hipertenso, que ele está ali numa zona limítrofe, talvez limítrofe fosse até um nome melhor, eu já sugeri isso numa diretriz lá para trás, mas chamar ele de pressão elevada? Aí fala, uma pressão elevada é o quê? O que então que é hipertensão? Qual a diferença entre hipertensão e a pressão elevada? Não, é porque na hipertensão a sua pressão está elevada. Né? E quando você tem uma pressão elevada, então você é o quê? Então eu acho que são nomes, eles acabaram pegando emprestado o nome que não é deles, porque a primeira a utilizar esse conceito foi a diretriz americana, pressão chamada elevada, elevated blood pressure, e eles acabaram tirando e destruindo um conceito que os próprios americanos tinham construído e que destruíram, que era o de pré-hipertensão, que é um bom conceito. E eu acho que quando você coloca, se você voltar naquele seu diapositivo e colocar aquela escala com um monte de valores, você, na verdade, você está mostrando a sua própria inconsistência. Eu acho que é diferente. Você pega qual que é o valor de uma glicemia, normal até 99. Bom, 100, então é glicemia elevada, não é isso? E a partir de 120, você tem um paciente, 126, você é um paciente diabético. Quando você tem uma glicada acima de X 6,5, você vai dizer que é diabético. Isso é você colocar realmente uma margem. Agora, quando nós colocamos uma tabela que tem 8 classificações, pressão normal, pressão limítrofe, pressão pré-hipertensão, estágio 1, 2, nós mesmos não sabemos. Você perguntar para a maioria dos cardiologistas, vem cá, como é que é mesmo aquela estágio 2 da hipertensão? Ele começa no 160, ele começa no 180. A pessoa vai ficar meio em dúvida. E a diastólica é de 100 ou de 110? Porque cada classificação, cada diretriz tem uma. E será que isso é factível, é prático no consultório? Então, a minha conclusão, sem alongar, é que essa classificação não nos serve. O documento tem coisas muito boas, tem coisas excelentes, e tem coisas que de todo não nos servem. Eu acho muito boa a ideia da gente estratificar o risco do paciente, mas quero lembrar, a estratificação deles não nos serve, a score é feita na Europa, né? Como não nos serve nenhuma outra, porque não existe nenhuma estratificação de risco validada para a população brasileira. Na nossa diretriz, a gente tentou pegar a menos pior, que é a Prevent, que é a dos americanos, que eles deram uma marcha ré, porque eles utilizavam aquela do Pooled, né? Cohort Equation, que é ACC American Heart. Agora houve uma discussão entre o ACC e o American Heart, agora eles discordam. E o American Heart criou uma que não leva o ACC, que é a Prevent. Então o ACC ficou com a Pooled Cohort Score e o ACC e o American Heart. Isso é a mesma população e tirado das mesmas bases de dados. Né? Então eles têm duas classificações. A Prevent nos parece boa, mas ela precisa de uma validação. Acabou de sair agora no European Heart Journal um artigo do Patrício Giamarilo, ele é colombiano, validando para a população da Colômbia essas estratificações e mostrando que todas elas servem, mas precisa ter um percentual de correção. Então ele sugere que a gente aplique em pequenos grupos brasileiros, ou colombianos, ou africanos e tal, e faça, em vez de ficar inventando novas rotas, porque existe mais de 200 classificações, você põe um fator de correção. Né? Então, talvez seja uma coisa adequada. E, por fim, você perguntou de onde é que veio o 70. A gente discutiu isso ontem. É porque, nas diretrizes, nós temos também os epidemiologistas, que são muito importantes. E quando você vai na epidemiologia, você vai ver quais são os pontos de corte. O valor 140 por 90 é um valor arbitrário, mas ele tem uma força porque a partir de 140 realmente aumenta muito a mortalidade e a doença a hipertensão é o maior dos fatores cardiovasculares. Quando você vai para a diastólica, entre 70 e 90 há um campo neutro ali. 70 e 90 praticamente é a mesma coisa. Menos que 70 aumenta a mortalidade e mais que 90 aumenta a mortalidade. Então eles pegaram, até para ter um título de novidade, de marketing, então eles tiraram os 60 e puseram 70. Foi o assunto mais comentado em redes sociais e na imprensa ao longo do tempo, porque eles mudaram. Foi uma jogada de
ali um pouco de epidemiologia, que 80 e 70, e um pouquinho de marketing para modificar. Só nos deu trabalho esse 70, né? Porque os pacientes agora querem saber se é 70 ou não. Então, a última conclusão, e agradecendo a oportunidade de falar aqui, é que tem muita coisa nessa diretriz que é muito boa, ela realmente foi feita baseado o máximo que podia em evidências, mas que há algumas coisas que eu acho, ao meu ver, minha humilde opinião, que não se aplica para a nossa população. Marcos, lá fala sobre essa questão da medida de consultório, que provavelmente nós estamos superestimando essa medida e talvez nós estamos tratando mais pacientes sem necessidade, ou seja, nós estamos dando muito mais diagnóstico de hipertensão do que realmente existe. E coloca a importância da associação com o MAPA e MRPA. Qual que é a sua opinião? Eu acho que sim, isso é uma conclusão que nós chegamos ao longo do tempo e a gente sabe isso. Quanto mais tempo de consultório, a gente vê que aquela medida que a gente faz da pressão arterial no consultório, a gente tem muita dúvida dela, né? Se você medir 3 vezes a hipertensão no consultório, vai dar 3 valores completamente diferentes. Enquanto você faz uma MAPA, não tem um valor igual ao outro, né? Então, é uma variável que é realmente muito variável. Então, como é que você vai basear andando em terreno ali arenoso? Então, realmente, hoje a ideia de que a hipertensão ela deve ser avaliada primeiro fora do consultório. Esse foi um acerto nosso, nós fizemos a diretriz da pressão arterial fora do consultório e realmente, medindo dinamicamente, você tem um dado muito melhor. Fora tudo aquilo que você falou, o indivíduo que tem o avental branco, e mesmo o avental branco, nós temos que extrapolar aquele conceito, porque às vezes o indivíduo é hipertenso e ele não é o avental branco, mas ele tem o efeito avental branco. Ele é hipertenso, mas ele fica mais hipertenso no consultório. E o mascarado, que chega no consultório, a pressão dele está normal e fora do consultório ela está elevada. Quer dizer, esse nos confunde mais ainda, né? Então, realmente, o conceito da pressão fora do consultório. E nós temos que se inovar nisso, quer dizer, sugerindo às pessoas que tenham os aparelhos nas suas comunidades, que tenham os aparelhos nas suas igrejas, que tenham na sua família. Não precisa ser um aparelho para cada pessoa, mas nas comunidades que você faça aquela medição. Então, é claro que vão ter uns malucos lá que vão medir obsessivamente aquilo e vão te chatear, né? E com as medidas, porque subiram e tudo, mas você passar esse conceito de que medir fora, anotar de vez em quando, medir a pressão mais frequentemente fora do consultório é interessante. Eu sou muito adepto disso, eu estimulo os meus pacientes a terem um aparelho, não precisa comprar um aparelho para cada um, mas ter na comunidade. Estimulo muitos empresários que tenham aparelhos nas suas empresas, que periodicamente façam medidas de pressão. Deixe lá para as pessoas medirem e anotarem. Sempre peço que anotem os 3 dígitos. Nós no Brasil, não sei quem inventou o 12/8, né? Eu me valido do 12/8, nós lançamos a campanha 12/8, que é assim que as pessoas entendem, mas nenhum lugar do mundo utiliza 2 dígitos, só no Brasil que a gente utilizou, né, os 2 dígitos para poder ficar mais fácil. Mas eu acho que estimular a medida fora é bastante salutar e faz com que a gente tenha uma maior confiabilidade, porque o dado da medida do consultório ele é muito frágil. Esse diapositivo, eu particularmente gosto muito dele. São os princípios gerais para se tratar o paciente hipertenso. E eu acho que a diretriz resgata esse conceito alar que eu gosto muito, eu acho que nós gostamos muito disso. Tão baixo quanto razoavelmente execuível, ou seja, ter bom senso no tratamento, buscando atingir a meta menor que 130/80, porém de forma individualizada. Será o que é bom para um é bom para o outro? A medicação deve ser eficaz e tolerada por via oral, usar medicamentos combinados de primeira linha de classes diferentes, dar preferência por posologia única diária com o uso da polipílula, iniciar com as menores doses efetivas nas associações, não recomendar os medicamentos manipulados, instruir o paciente sobre a doença, a hipertensão. Nós estamos acabando de falar sobre isso hoje de manhã, na postagem da Sociedade Mineira de Cardiologia, o Luiz, a Flavinha, o Fred, nós discutimos sobre isso. Objetivos e planificação do tratamento, aquilo que você não entende, você não adere, e considerar condições socioeconômicas. Alvos mais lenientes podem ser considerados para as pessoas com hipotensão ortostática. Nós sabemos que essa variabilidade aumenta a mortalidade, idade maior que 85, e lembrar que nada de classificar o paciente como da cabeça ou como indivíduo frágil. Você tem que usar score para esses indivíduos, para saber se ele realmente é um indivíduo frágil ou não. As associações de fármacos são as clássicas, né? Diuréticos de ações mais prolongadas, com IECA com bloqueador de canal de cálcio, e com BRA, lembrando que IECA mais BRA, eles são proscritos.
Aqui nós temos um fluxograma no tratamento medicamentoso. Esse paciente hipertenso, idoso, frágil, começar com monoterapia. Resposta inadequada ou eventos adversos, você pode trocar a monoterapia, acrescentar o segundo fármaco. Resposta inadequada, acrescentar outros antihipertensivos. Aqui nós temos também, nesse diapositivo, hipertenso nos pacientes de risco intermediário e alto, combinações, sempre em doses menores. Resposta inadequada, você pode considerar para mudar de 1 a 3 meses, ou eventos adversos, você pode reavaliar isso. As possibilidades são acrescentar terceiro fármaco. A diretriz europeia caminha muito no sentido para aumentar a dose máxima dessa associação, e espironolactona para aqueles pacientes que são mais refratários, em evidência 2A. Resposta inadequada é considerar hipertensão resistente. Ernesto, como é feita a estratificação de risco nessa diretriz e se ela pode ser aplicada aqui no Brasil? Acho que agora estão ouvindo. Boa noite a todos. Agradecer o convite do Haldner e muito bom voltar a Divinópolis, rever amigos. Então, inicialmente, a gente tem uma classificação de risco. É um pouco difícil de trazer, porque é o score 2, né? E também pode ser aplicado para pacientes acima de 70 anos, com score AP, e também para pacientes diabéticos. O que diferencia mais do Brasil é que a gente tem lá uma questão de regionalização. Alguns países são considerados com um risco mais baixo, outros intermediários, outros altos. A gente tem praticamente esse perfil aqui no Brasil, só que na mesma cidade, né, tanto em região quanto lá. Então a gente tem algumas cidades que na mesma cidade a gente tem os 3 perfis. Seria o principal ponto. A classificação também, ela tem uma certa dificuldade quando eu tento trazer para cá o perfil da classificação dos nossos pacientes. Como foi dividido no paciente em pressão não elevada, pressão elevada e pressão hipertensão, esse paciente da pressão não elevada, por isso que eu acho que a classificação ficou, nesse ponto eu acho ela positiva, que na diretriz eles pensaram em tentar trazer esse período de transição, ou seja, o paciente vai ficando hipertenso, e nesse momento que ele vai ficando hipertenso, ele já tem seu risco aumentado. E talvez ali no paciente de alto risco ele tenha uma vantagem de intervenção. E aquele paciente que tem um risco mais alto, e o que seria esse risco considerado como suficientemente alto? É um paciente que já tem uma doença cardiovascular, e aí eu falo de doença aterosclerótica ou insuficiência cardíaca, paciente diabético, o paciente que já tem lesão em órgão-alvo, e o paciente que tem um ritmo de filtração glomerular menor que 60 e algum número maior que 30. Eu acho que não esqueci nenhum. Então, esse perfil de paciente ele tem um risco maior que 10%. Quando ele tem uma pressão elevada, ele já tem uma indicação de modificação do estilo de vida durante 3 meses, depois, logo disso, se não reduzir a pressão, tratar e aí iniciar com um fármaco, né, e tateando a tolerabilidade. Em relação a risco intermediário, risco moderado ali, entre 5% e 10%, aí você vai avaliar os modificadores de risco. Tem relação com sexo, mulheres que tiveram pré-eclâmpsia, abortamento, e também com doenças inflamatórias, doenças mentais. Então, se tiver um modificador de risco, eu vou elevar o risco. Agora, o paciente de baixo risco, como o Haldner disse, esse eu vou tratar com modificação de estilo de vida, e o que fica realmente sem ter elevação pelos modificadores. Então, essa seria a classificação europeia. Eu acho um pouco difícil aplicar por essa questão da regionalização e também pelo score. E aí fica até uma dúvida, né? A gente tem uma diretriz de dislipidemia de 2017, onde avaliava o score de risco. E a gente, na outra diretriz brasileira de hipertensão, foi avaliado o score global. Cada diretriz põe uma estratificadora diferente, porque existem um monte e nenhuma foi validada para a população brasileira. Para o mesmo paciente e para a mesma doença. Então, a gente está estratificando o mesmo paciente para a mesma doença com 2 calculadoras diferentes, uma na hipertensão e outra na dislipidemia. Então, seria até uma provocação, né? Será que a gente não deveria unificar essa calculadora? Tentei. Fizemos isso em 2017 com todos os departamentos da SBC, convidando os departamentos para participarem das outras diretrizes. Não chegaram a um acordo. Você vê como é que é. Dentro da nossa sociedade, você imagina em toda a Europa como é que isso funciona, né, no mundo. O Marquinhos, do mesmo jeito que você teve a brilhante ideia de fazer a campanha 12 por 8, eu acho que foi impactante, porque
Você ganhou mídia, você ganhou Fantástico, você ganhou Rede Globo, você apareceu. Você não acha que esse apelo da gente fazer essa 12x7, por trás não tem também esse apelo de chamar a atenção de um fator de risco extremamente prevalente e muito pouco controlado? Eu acho que sim, eu acho que a razão do 12% teve um pouco de mídia aí. Foi considerado, de todas as inovações que tiveram na diretriz europeia, o fator mais comentado, né? Porque todo mundo tem na cabeça aquela coisa, o 12x8 não é só brasileiro, né? É o mundo todo. É que eles não falam 12 vezes, falam 120/80, mas está na cabeça de todo mundo, está no inconsciente isso, e a gente usou isso para aquela campanha, fomos felizes nesse sentido, né? De alertar isso. E eu acho que, do mesmo jeito que a gente teria a felicidade de fazer isso, nós teríamos se a gente tivesse um número só, né? Então, eu sou adepto e, obviamente, fui voto vencido na diretriz. Você coloca lá, você escolhe 12x8, ou 13x8, 120/80 ou 130/80, que agrada a maioria das pessoas. E você fala, olha, o normal é você ser 130/80. Se você está acima disso, você é hipertenso. Se está abaixo disso, você está normal. E não é falar que não está não hipertenso. Está normal, gente. É o que teve pecado, tem que dizer que o indivíduo está normal em relação à pressão arterial. Agora, daí a tratar é diferente. Eu vou tratar todo indivíduo que está acima de 120/80, não fica mais fácil, você põe um número só, classifica aquela pessoa e ela está classificada. Agora, se eu vou tratar o 120 do idoso, se eu vou, aí é outra coisa, mas estabeleça, em questão de marketing seria fantástico, né? Temos só um número, ora, 120 é o normal. Não, mas eu estou com 138/40 e eu tenho 82 anos. Não, vamos ver se eu preciso te tratar ou não, talvez eu não precise tratar, mas você, a sua supressão está elevada. Né? Talvez fosse uma estratégia melhor do que utilizar o 70. Concordo. Ernesto, meta no tratamento da hipertensão. Então, a diretriz, ela coloca meta para todo mundo, né? Entre 120 e 129, 70, 89. Né? Então, seria a meta para esse grupo. E aí tem uma particularidade dos pacientes que são frágeis, né? Tem escala de fragilidade que foi colocada na diretriz. Então, essa escala é uma escala que deve ser pesquisada e deve ser feita a escala de todos os nossos pacientes que estão nesse perfil. E o paciente acima de 85 anos. Né? Então, esse perfil de pacientes, a gente vai um pouco mais devagar com ele. Né? A gente tenta avaliar se ele vai tolerar esse nível de pressão ou não. Também naquele paciente que faz uma hipotensão ortostática, né? Principalmente aquele paciente sintomático. Ernesto, monoterapia só para esse grupo ou mais algum grupo? A monoterapia ela pode ser importante. Lembra aquele paciente com pressão elevada? Esse paciente também ele já tem uma pressão mais baixa, né? Então, se você vai começar, você vai individualizar de acordo com um fator de risco maior. Ele tem uma nefropatia, ele é diabético, de repente o IECA, um BRA vai fazer bem para ele, mas em monoterapia, ele tem a pressão menor. E também naquele paciente que é acima de 85 anos, o paciente frágil, né, com fragilidade moderada importante, severa, e o paciente acima de 85 anos, que a gente já sabe também que existe uma arteriosclerose, né, então esse paciente a gente vai mais devagar. E também teria aquele paciente que ele tem uma baixa expectativa de vida, na diretriz eles colocam até 3 anos. Aqui nós temos o fluxograma do tratamento do paciente hipertenso, é basicamente aquilo que nós falamos, o idoso frágil, o Ernesto já comentou, monoterapia, nós temos diuréticos de ações mais prolongadas, bloqueador de canal de cálcio, ECA, BRA e beta-bloqueador para um grupo mais específico, que já foi citado aqui, hipertenso de risco intermediário e alto, combinação de 2 ou 3 fármacos, depende se você vai ter sucesso ou não, e o hipertenso resistente, que na maioria das vezes é um paciente não aderente, um quarto medicamento, pode ser espinolactona, adição de mais medicamentos, aí fica por conta do beta-bloqueador, simpático-colíticos centrais, alfa e vasodilatadores, e se esse paciente não tiver sucesso, a derivação renal nesses indivíduos. Só não sei se, só para relembrar aqui, a meta é 120, 129, 70, 79. Então 120, 129 é meio estreito, né? 120, 129, 70, 79. E o máximo que o paciente, assim, se realmente reduz um pouco mais, se o paciente tolerou, está ótimo. A diretriz ali é brasileira, né? Sim, sim. Aqui nós temos a meta e mortalidade. Esse é um diapositivo que eu gosto muito, falando sobre essa pressão, do aumento da pressão arterial no sono. Isso é importante,
principalmente porque essa questão de desautonomia. Nós sabemos que quando você perde essa questão do parasimpático, esses indivíduos têm mais desautonomia e nós sabemos que a desautonomia aumenta a mortalidade. Então, Eduardo, eu queria te fazer uma pergunta sobre, principalmente, se nós devemos avaliar todo indivíduo para a investigação de hipertensão arterial secundária, hiperaldo primário, apneia do sono. Qual a sua posição em relação a esse grupo de pacientes? Porque é mais fácil nós tratarmos o indivíduo do que nós investigarmos a causa da hipertensão nesses indivíduos. Qual que é o seu posicionamento a respeito disso? Obrigado pela pergunta, Raul. Eu cumprimento todos os presentes aqui e agradeço à Sociedade Mineira de Cardiologia Regional Centro-Oeste, pessoalmente, e também em nome da Sociedade Mineira de Nefrologia. E meu posicionamento é que os casos a gente não pode deixar de lembrar das causas secundárias de hipertensão. A cada vez os estudos mostram que esse diagnóstico é mais prevalente, né? Principalmente com essas condições, essas duas condições que você colocou, Raul, que é a apneia do sono e o hiperaldo primário, são situações que a gente vê que os estudos mostram prevalência aumentada. E tratar, às vezes, é mais fácil, mas identificar e, às vezes, curar, né? Às vezes, resolver de uma maneira definitiva aquilo, a gente vai ter um sucesso muito maior. Então, aquele paciente que tem fatores de risco, que a gente consegue suspeitar, né? Aquele paciente que está mantendo um potássio limítrofe, um potássio mais baixo, ou aquele paciente obeso que a gente pode pensar que tem uma apneia, um paciente que ronca, ou que às vezes, identificado em alguém, a esposa vê que ele está fazendo apneia durante a noite, a gente fazer o diagnóstico dessa causa secundária pode ajudar muito na condução e tratamento e atingir as metas de redução de doença de mortalidade cardiovascular nesse grupo. A diretriz, inclusive, Eduardo, ela fala muito sobre redução de consumo de sódio, e isso aí, o Marcos sempre, quando ele esteve à frente da SBC, ele colocava isso como uma prioridade. Nós somos 12/8, né, e acho que deu uma sequência nisso aí, mas ela chama também muita atenção para o consumo de potássio. Nós temos que aumentar esse consumo de potássio. Eu queria que você falasse sobre isso na população sem disfunção moderada, lembrando que nós temos aí um grupo que nós vamos associar os medicamentos de primeira linha, IECA, BRAE, naqueles pacientes que você pode fazer associação com mineralocorticoides. Já que você está associando com potássio, o que você enxerga a respeito disso nesse grupo de pacientes sem disfunção moderada? E nos pacientes com disfunção moderada e importante, como que vai ser o manejo desses pacientes na questão dietética? Pergunta capciosa e complexa, porque esse espectro, né, é difícil a gente falar qual paciente vai ter risco de ter hipercalemia. Mas, de uma maneira geral, aquele paciente que não tem uma disfunção renal importante, está muito bem recomendado a questão da baixa ingesta de sódio. Com esse aí, acho que não tem problema nenhum, a gente está muito tranquilo em recomendar essa redução na ingestão de sódio. Com relação ao potássio, os estudos todos mostram que aumentar a quantidade de potássio também traz benefício. O problema é que a gente começa a incorrer em alguns riscos na população de nefropatas, e principalmente aqueles que têm uma disfunção renal moderada para avançada, eles têm algum risco de desenvolver hipercalemia, e principalmente porque as drogas recomendadas para o tratamento, elas têm um potencial de aumentar um pouco o nível do potássio também. Então, nessa população, a gente tem uma recomendação dietética mais individualizada, né? A gente vai avaliar e a gente sente também como que é o padrão do paciente de ingesta de potássio, ou acompanhando o potássio dele em consultório, para a gente poder fazer a orientação dietética, às vezes diminuir ou então orientar algum ajuste, ou então descobrir alguma transgressão alimentar que ele está fazendo que está deixando esse potássio mais alto. Diurético tiazídico na população renal. Esse é outro assunto, né? Mas apesar de existir um senso comum que a população de doença renal crônica tem uma baixa resposta aos diuréticos tiazídicos, os estudos mostraram que não é uma verdade, né? A gente mostra claramente todos os diuréticos precisam ser filtrados para atingir o seu alvo de ação. Então,
todos os diuréticos, então, na teoria, eles têm uma resistência maior na população de doente renal crônico. Nesses casos, a gente tem que, às vezes, ajustar a dose, mas está muito claro que os tiazídicos têm eficácia, sim, na população renal crônica, com redução da mortalidade cardiovascular, com alvo pressórico também. Às vezes a gente só tem que flexibilizar um pouco as doses. A gente, na cardiologia ou vamos colocar assim, na atenção primária, a gente fala muito do diurético em dose baixa, né? Às vezes na população de renal crônica a gente precisa de apertar um pouquinho a mão no diurético, utilizar doses que são um pouco maiores do que a gente utiliza na população geral. Eduardo, você sabe que a gente sentar de uma maneira harmônica aqui, cardiologista com nefrologista, não é muito comum, né? Sim. Às vezes a gente tem alguns embates por aí, né? E é muito comum a gente ver essa transição do cardiologista, ele está conduzindo um paciente, uma hipertensão de difícil controle, e de repente começa a tocar lá os níveis da função renal, ele está piorando a função renal, e o nefro vai e muda o remédio, né? Então, se eu chamar um cardiologista para a briga, é mudar o remédio dele, né? O que você me fala dessa história? Principalmente esses medicamentos que transicionam, que atuam no sistema renina, angiotensina, aldosterona e evolução para disfunção renal. Tem algum momento que você fala assim, Telêmaco, agora não dá mais? O potássio e a creatinina, né? Existe hipercalemia para nós e hipercalemia para eles, né? Sim, então, mas eu acho que a gente está numa fase agora as especialidades estão in love, né? A gente brinca isso aí na nefrologia, que a gente tem falado muito a mesma língua, com o estímulo de usar IEC e BRA e evitar da retirada mesmo em fases avançadas da doença. A gente tem insistido, talvez muito pontualmente em situações hiperagudas, uma suspensão muito temporária, mas mesmo assim eu acho que a ideia é manter sempre, né? A gente está tentando não tirar mais. Sobre espironolactona, aí eu vou deixar em aberto para dizer um pouquinho mais complicado, né? Mas também a gente tende a concordar muito com cardiologia hoje em dia. Eduardo, tem uma coisa que eu estava vendo, a diretriz ela faz uma recomendação de suplementação. E eu fiquei um pouco preocupado, porque quando a gente bate o olho e quer ler rapidamente, a falta de tempo pega todo mundo hoje, fala da suplementação de potássio. Me preocupa um pouco o pessoal fazer suplementação com pílulas. Então, é uma suplementação pela dieta, né, com os alimentos, e muitas vezes aquele famoso saulite. Né? Mas é uma preocupação que me bateu, até você disse essa questão de suplementação, e me preocupou justamente isso. Daqui a pouco vai começar a aparecer com suplementação na farmácia. E já está muito liberal essa prescrição de suplementação, e o saulite, né, ele tem esse nome apelativo e às vezes ele tem um risco escondido ali, né? Então, no consultório a gente tem que chamar a atenção, porque às vezes a pessoa tem uma taxa de filtração lá baixinha, já está mantendo o potássio mais alto e conta, achando uma vantagem, às vezes está usando o saulite porque acha que está fazendo uma coisa boa. Aí, de novo, eu estou falando, tem a população que vai ter o benefício da suplementação, e aí até talvez tenha o lugar do saulite, de utilizar alimentos ricos em potássio, mas tem a população que tem um risco desse potássio aí. Senhores, gostaria de agradecer imensamente Eduardo, Ernesto, Marcos, Telêmaco. É muito bom aprender com vocês. E vocês gostam de coisas boas, né? Eventos científicos bons. Posso fazer um convite para vocês, para quem está nos assistindo? De 10 a 12 de julho, 34º Congresso da Sociedade Mineira de Cardiologia, 80 anos, Marcos. Você faz parte dessa história. E é um prazer recebê-los todos lá. Muito obrigado a todos. Bate-papo gostoso, né? Foi legal demais, né?